Esther, se eu pudesse tê-la poupado, eu... Faça o que eu estou falando. Eu e minhas criadas vamos jejuar também. Depois, eu irei ao rei. Mesmo contra a lei dele. Se eu perecer, eu perecerei. Que Deus a proteja, Esther. Meu Senhor, nós estamos aqui. Vós, Senhor, que escolhestes nossos pais. Vós que nos punistes e nos entregastes a nossos inimigos por termos pecado. Olá, meus queridos, mais uma vez aqui com vocês, Esther Oliver, Pastor Esther, e hoje trazendo para vocês a continuidade do livro de Esther. Hoje eu vou estar falando das virtudes de Esther, vou estar falando também da coragem de uma mulher simples, mas bela, Por que não? Esther, uma mulher muito atraente, conquistou primeiramente o rei Assuero pela sua simplicidade também, pela sua beleza. Hoje vamos estar falando da braveza de Esther, da coragem de Esther, uma das virtudes que demonstraram que ela estava qualificada para o reino, Uma princesa no palácio, uma princesa fazendo a vontade de Deus dentro de um reinado de um homem que não servia a Deus. Vamos estar falando também sobre isso. Como que pode Deus abrir algumas exceções na história de alguém? Vamos para a Bíblia? Já quero trazer para vocês também, falando para vocês não se esquecerem de dar o seu like, viu, meus queridos? Não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de dar o seu joinha. Obrigada a todos os meus inscritos, estou muito feliz com vocês. Vocês têm sempre estado conosco e eu quero agradecer a cada um, a cada um dos meus inscritos. Deus abençoe vocês. Logo mais à tarde vou estar orando, estou indo ali para o monte orar e sempre estou orando por todos os meus inscritos, sempre estou orando por todos os meus amigos, tá bom, meus amados? Vamos para a Bíblia, falando hoje das virtudes de Esther, completando assim o nosso terceiro vídeo. Tivemos o primeiro, o segundo e agora o terceiro vídeo. Pode ser até que eu faça o quarto vídeo para estar explicando assim de uma forma muito ampla, porque essa história de Esther me deu muitas mensagens. Vamos para a Bíblia? Então, meus queridos, Esther deixando sua marca, Deixando assim a sua história, o seu legado na palavra do Senhor. E hoje eu quero convidar o Espírito Santo de Deus, Já está aqui conosco para estar nos ajudando a ministrar esta palavra para vocês. Meus queridos, Esther, além dela ser submissa, além dela ser muito corajosa, ela também temia a Deus, Embora na Bíblia não fala, a trajetória de Esther, como que era a sua história, sua intimidade com Deus. Mas quando ela foi chamada e convocada para estar intercedendo pelo seu povo, aí se revelou, a parte de serva, a sua intimidade, como que ela servia a esse Deus. Qual Deus que Esther servia? Que é o Deus, dos judeus, o pessoal ali nos persas, Quem estuda a história da Bíblia vai entender o que eu quero falar, meus queridos. Havia muitas mulheres que foram convocadas para estar na presença do rei. Mas Esther se destacou também pela sua inteligência, meus queridos. Esther foi muito bem educada, Esther foi muito bem educada pelo Mardoqueu, seu tio, e com certeza ela sabia lidar com aquela situação para a qual ela foi chamada, A chamada de alguém, Muitas mulheres são chamadas pelo nosso Deus para estarem na mídia, para estarem em vários lugares aí na sociedade,
e também, por que não, na liderança da igreja, né? Muitas mulheres têm sido convocadas por Deus para estar assim influenciando outras mulheres. E nós podemos falar de Esther com propriedade, né? Porque eu visto a camisa de Esther. Meus queridos, vamos para a Bíblia. Eu estou aqui mostrando para vocês, na parte da Bíblia, Esther capítulo 5, naquela parte lá que Esther convidou o rei para estar na sua presença. Ela foi muito inteligente, muito sábia, né? A influência dela foi muito grandiosa, mas com certeza a influência de Esther tinha a ver com Deus. Esther estava aliada com o Senhor para estar na presença do rei. Gosto muito dessa palavra e eu quero que vocês meditem junto comigo aqui na palavra do Senhor. Esther capítulo 5. Põe comigo. Ao terceiro dia, Esther se aprontou. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronte à porta da residência. Quando o rei viu a Esther parada no pátio, alcançou favor do rei. Esther alcançou favor do rei. Eu quero dar uma parada aqui, meus amados, porque o Senhor vai falar com você nesta palavra. Está bem, minhas amigas, meus inscritos? Então lhe disse o rei: que é que tens, minha rainha? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Qual é a tua petição? Então Esther disse: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Eu quero parar aqui para explicar para vocês sobre esta palavra com mais afinco. Esther convidou o rei para estar num banquete. Ela foi muito inteligente, ela foi muito esperta quando ofereceu um banquete ao rei e também ao seu conselheiro Amã. Amã havia preparado uma emboscada para o seu tio. Amã havia preparado uma emboscada para Mardoqueu e também para o rei Assuero. Só que o rei Assuero não estava a parte disso. E Mardoqueu, seu tio, avisou completamente a Esther o que estava acontecendo, né? No palácio do rei. E ele falava para Esther: será que não foi por conta disso que Deus te colocou nessa posição, Esther? Será que não foi por isso que o Senhor te colocou lá, nesta posição? E aí Esther convocou todos os seus reinados, convocou todos os seus magistrados, porque aí então Esther já era rainha, já era a eleita, a escolhida do rei. E vamos estar falando sobre isso, né? Posteriormente, a escolhida do rei. Então, meus queridos, Esther viu que o seu povo estava ameaçado de morte, né? Como está escrito aqui no livro de Esther, capítulo 2, capítulo 3, você pode acompanhar depois, né? Que Esther tomou partido e consciência que o seu povo judeu estava ameaçado de morte. E Mardoqueu, claro, estava à porta do palácio do rei e estava escutando toda a trama de Amã. Amã havia planejado, né, uma emboscada contra o palácio. Agora, grande rei, temos a delegação de comércio de Bactria. Já pagaram os tributos? Ainda não. Que esperem. Faz meses
Faz meses que eu venho esperando. Eu não tenho... Só que o rei Assuero confiava tremendamente em Amã. Amã era o braço direito do rei Assuero. Jamais ele ia pensar que o seu braço direito ia traí-lo, mas maldito do homem que confia em outro homem, né, meus amados? Maldito do homem que confia em outro homem. Não seria diferente com o rei Assuero, ainda que ele era um rei, mas também havia pessoas conspirando dentro do seu palácio. E Mardoqueu, né, muito justamente, estava querendo defender a coroa do rei. Para isso que Esther também estava ali, né? Além de Esther salvar a coroa do rei, do seu esposo, né, de seu marido, o rei Assuero, também Esther estava salvando o seu povo judeu de serem aniquilados, né, exterminados, porque era isso que Amã queria, exterminar todo o povo da linhagem de Esther, né? Então, claro que Esther tomou partido e tomou consciência do que deveria ser feito. Ela jejuou 3 dias. Esther aí fala de oração, né? Esther demonstra aí que ela era uma moça de oração, demonstra que ela gostava de estar na presença do rei, do nosso rei Jesus, nosso Deus. Naquela ocasião ainda Jesus não tinha vindo na terra, mas ela tinha uma intimidade com o nosso Deus. Então, meus queridos, disse o rei para Esther: Exato. Se conquistei a simpatia do rei, e se for do agrado do meu senhor rei satisfazer meu pedido e atender minha súplica, que o rei e Amã venham de novo amanhã para o banquete que prepararei. Estou perdendo a paciência com esta mulher. Verdade, meu senhor. São todas iguais. Revelarei meu desejo. Perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao meu banquete. Então Amã, meus amados, Amã ficou cheio de vaidade, achando que Esther estava completamente nas suas mãos e achando que também ele estava completamente nas mãos do rei, né? E que o rei nada estava percebendo da sua trama. Mas disse mais a Amã, a rainha Esther. Naquela noite o rei não pôde dormir. Naquela mesma noite o rei não pôde dormir porque ficou com insônia proposital de Deus, né? Aí entra a intervenção de Deus. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Ele lendo as crônicas, vendo os escritos que estavam nas crônicas, os benefícios que estavam nas crônicas, viu as memórias e disse: achou-se o escrito de Mordecai, a quem havia denunciado Abijatã e Ateres, os 2 eunucos do rei, do guarda da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Amã tomou as vestes e o cavalo, né? Achando ele agora aí que tudo seria para ele. Porque o rei disse: a que horas distintas se deram a Mordecai tudo isso? Nada lhe fora conferido. Respondeu os servos do rei. Perguntou o rei: quem está no pátio? E ele disse: Amã, Mordecai. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Esther, ela entrou aí como uma intercessora do seu povo judeu. Quando ela preparou aquele banquete, ela sabia, com certeza estava na direção de Deus. Muitas das vezes, minhas amigas, meus amigos, muitas das vezes nós queremos tomar partido por nós mesmos, sem nos prepararmos, sem orarmos, sem sabermos o que está por vir.
Mas Deus que dissipa todo o mal, o nosso Deus que dissipa todas as obras das trevas, estava guiando Esther. E Esther bravamente, com muita coragem, foi à presença do rei, lhe convidou para o banquete, e no banquete que ela fez, ela encontrou graça diante do rei, e o rei lhe concedeu o desejo do seu coração. Qual foi o desejo de Esther? Esther disse: eu quero que você salve o meu povo. Então, quando o rei Assuero foi à presença de Esther, ao banquete que estava preparado, Esther disse: o que desejas? Ela disse: eu desejo que você prontamente venha salvar o meu povo, porque o meu povo está jurado de morte. Se eu te achei favor perante o rei, se bem parecer, desse a minha petição e a vida do meu povo. Foi o que Esther pediu para o rei Assuero. Eu quero que você conceda, a vida do meu povo, a integridade do meu povo. Porque nós fomos todos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e aniquilarem de uma vez por todas. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer tal coisa? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã. Então Amã se perturbou muito perante o rei e a rainha, porque Esther estava falando tudo isso diante de Amã. Porém, Amã ficou completamente envergonhado, porque a forca que Amã havia preparado para Mardoqueu não era para Mardoqueu, mas para ele mesmo. A forca que estão preparando para você não vai servir para você, porque aquilo que fizerem para você vai voltar para aquele que foi feito. Amã foi quem foi para a forca, meus amados. Amã foi quem foi para a forca e não Mardoqueu. Esther agora aí conseguiu salvar todo o seu povo. Tão bravamente ela buscando também a presença de Deus, Ela não estava sozinha, ela estava com o Senhor nosso Deus. E é isso, minhas queridas, e é isso, meus queridos, que nós devemos fazer. Esse é o exemplo de Esther, que nós possamos ser bravamente corajosos, não apenas termos beleza física, mas também que a nossa beleza seja completamente interior e que o nosso coração seja voltado para Deus. Sendo assim, o nosso Deus com certeza vai tomar as nossas dores. Então, meus queridos, Amã ficou completamente envergonhado e quem caiu na forca que ele mesmo havia preparado foi ele mesmo. O rei ficou enfurecido, se levantou no banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha presença? Que audácia! Que audácia! Tendo o rei dito estas palavras, cobriu o rosto Amã. Então disse Amã dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, como alguns preferem, que falava em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o ele na forca que ele preparou para ele mesmo. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Esther, muito brilhantemente, fez a defesa do seu povo. A diferença de Esther, a braveza de Esther, foi porque ela ouviu atentamente também os conselhos de seu tio Mordecai, Esther
atentamente ouviu os conselhos do seu tio. E nós tomamos isso como os exemplos, meus queridos. Devemos estar sempre na presença do Deus vivo, sempre intercedendo pelo nosso povo, intercedendo pela nossa